Olha só, o Brasil, em 2024, bateu um recorde de infrações de trânsito. Aproximadamente 74,9, quase 75 milhões de autuações. Sexta alta consecutiva nesse volume. Quero tentar entender, eu e a Sônia Blota, o que está acontecendo. Para isso, nós convidamos o Antônio José Dias Júnior, coordenador da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, que nos atende aqui no Jornal Gente. Tudo bem, Antônio José, como vai? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia, Antônio. Olha só, a gente, quando tinha na carteira de habilitação o limite de 20 pontos, havia muita grita de quem trabalha no trânsito, né? Motorista de aplicativo, motorista de táxi, que sofria, segundo essa defesa de tese deles, com um excesso de multas. Isso fazia com que ficasse inviabilizada a profissão, né? Tocar a vida adiante dirigindo pelas ruas enlouquecidas aqui de São Paulo principalmente. Esse fenômeno é nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro levou para 40 pontos, dobrou o número de pontos. E para quem tem os critérios, mas se você não tiver multa gravíssima, 40 é o teu limite de pontos. Esse aumento progressivo no número de autuações é um dos recados dessa mudança da legislação lá atrás, ô Antônio José? É o principal. O que aconteceu? Nós tínhamos até 2016 a suspensão por excesso de pontos de 1 mês até 12. Quando houve a mudança em 2016, ela foi o mínimo para 1 mês, ela foi para 6 meses e manteve o máximo em 12. Só que a pontuação foi a mesma, ficou em 20 pontos. Aí veio o presidente Jair Bolsonaro e alterou essa pontuação de 20 para 40 pontos, se você não tiver uma infração gravíssima, aquela de 7 pontos. Se você tiver uma infração gravíssima de 7 pontos, ela cai para 30 pontos. E se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas de 7 pontos, cai para 20. Só que aí excede-se, aí você vai excluir, na verdade, aquele motorista profissional, aquele motorista que exerce atividade remunerada, que foi o que você disse, né? Os taxistas, os motoristas de aplicativos, eles conseguiram. Essas pessoas, elas só são suspensas quando atingem 40 pontos. Mas tem um porém também, mais um benefício para os profissionais do trânsito. Aqueles que atingem até 30 pontos no prazo de 12 meses, eles podem fazer um curso preventivo, um curso de reciclagem preventivo que anula toda a pontuação nos últimos 12 meses. E isso reflete no quê? Nesse aumento exponencial das infrações de trânsito e, por outro lado, na outra ponta, diminuiu o número de suspensões no nosso país. O nosso trânsito, infelizmente, ele é um dos que mais mata no mundo. Chega a matar quase como uma guerra. 38 mil pessoas por ano morrem no trânsito no Brasil. E aí essa mudança que houve em 2021, nós temos que lembrar, até a Sônia falou da pandemia, nós temos que lembrar que nós tivemos a pandemia e muitas pessoas ficaram em casa. E agora nós estamos voltando a ter o retorno aos escritórios nas cidades. Então, assim, muito mais pessoas estão dirigindo e, infelizmente, já era previsto lá atrás, quando houve esse aumento, que o número de infrações ia aumentar. Mas tem um dado bem interessante também nesse ponto, que é o seguinte: nós tivemos a mudança com relação aos radares. Hoje nós não pode mais ter radar escondido atrás de pilastra, escondido atrás de poste, escondido atrás da marquise de um viaduto, por exemplo. Então, a fiscalização por radar, que hoje nós temos a velocidade como uma das infrações mais cometidas no país, essas infrações, teoricamente, teriam que diminuir. Mas veja só como o motorista ficou um pouco mais relaxado. Agora ele para e pensa, se eu passo no radar até 20%, eu vou tomar uma multa de 4 pontos. Para eu ser suspenso, eu preciso de 10 multas dessa em 12 meses. Então houve um relaxamento dos motoristas em decorrência dessa benesse que houve com essa lei de ser suspenso com 40 pontos. Antônio, tudo bom com você? E olha, me fala uma coisa. Você sabe que eu fui nas férias agora, janeiro, depois eu estive recentemente em São Paulo. A tecnologia avançou, então a gente precisa ver. Você olha para o lado, tem uma câmera te filmando. Isso eu estou falando especialmente de São Paulo. Eu não sei nas outras cidades, nas outras capitais, como é que isso tá. Mas São Paulo assim está realmente muito bem fiscalizada. Eu imagino que também o aumento do número de multas seja devido à tecnologia. Mas pense comigo, vão acumulando essas multas. Uma hora tem que pagar. E aí, rola dívida? A pessoa consegue renovar depois a CNH se não pagar?
Veja bem que interessante, Sônia. Nós tivemos também mais um benefício que antigamente, antes de 2021, nós sempre tivemos a pena de advertência para aquelas infrações leves de 3 pontos ou a média de 4 pontos. Agora, com a mudança da lei em 2021, essa advertência ela passou a ser obrigatória, ou seja, se a pessoa ela não tem pontuação nenhuma nos últimos 12 meses e ela comete uma infração leve ou uma infração média de 3 ou 4 pontos, ela pede advertência. E essa advertência, ela anula o valor da infração de trânsito. A infração ela vai ser contabilizada porque ela aconteceu, ela deixa de existir a multa, que é o valor financeiro. Então, mais um benefício. E como antigamente, antes de 2021, era discricionário, ou seja, o órgão autuador ele podia falar assim, não, essa multa aqui eu vou te dar advertência, nessa daqui não. Agora não, é obrigatório. Inclusive o Detran no estado do Rio Grande do Sul, ele já aplica automaticamente. Ele verifica se o infrator tem infrações nos últimos 12 meses, se não tiver, ele já aplica advertência e deixa de pagar. E mais um ponto interessante também com relação à parte financeira. A parte financeira, ela vai para o carro. A sua CNH ela fica limpa, se você cometer as infrações dentro da pontuação, você não vai ter problema nenhum. Você consegue renovar por 10 anos, 5 ou 3, dependendo da sua idade. Mas aí sim vai para o veículo. Só que nós tivemos a implementação do sistema de notificação eletrônica, que é o SNE. Quando a pessoa ela baixa a sua carteira digital de trânsito, ela tem a possibilidade de receber as infrações de trânsito, a comunicação da infração de trânsito, no celular. Deixa de vir em papel. Se ela faz isso, e aí assume, por exemplo, ela passou num radar, ela viu que o radar está aferido, que não precisa recorrer, se recorrer a infração está correta, ela tem um desconto de 40% no valor da infração. Então você imagina, as pessoas sabendo que podem ser suspensas com 40 pontos, que ela pode ter um desconto de 40% no valor da infração, às vezes ela para e fica um pouco mais relaxada. A questão das câmeras, sim, São Paulo está com a barreira paulista, em que ela pega e lê a placa. E um dos aumentos de infrações de trânsito que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos foi a de falta de licenciamento do veículo. Por quê? Porque a falta de licenciamento, antigamente, ela só era permitida a infração se houvesse a abordagem. Agora não. Então, se uma pessoa sai sem o licenciamento, hoje é dia 5 de julho, acabou o licenciamento do mês passado, ela não licenciou a placa dela, ela não fez o licenciamento do carro, ela saiu de carro, passou por uma dessas câmeras que faz a leitura, igual aquela que faz a leitura do rodízio aí em São Paulo, ela pode tomar uma infração de dirigir o veículo sem o devido licenciamento, que é uma multa, que é uma infração gravíssima. Antônio, eu tenho uma tese aqui muito particular, né? Por mim, tinha câmera até dentro de cano, debaixo da ponte, atrás da árvore, dentro de uma caixa de sapato, porque para mim o que define a velocidade da via não é a câmera, é a placa, né? É a sinalização. Para isso que existe sinalização vertical, horizontal, tá lá. Porque a vida em movimento numa grande cidade ou em qualquer cidade pequenina ou gigantesca como São Paulo se dá por, se eu entrar numa via que a velocidade máxima é 50 por hora, não existe uma velocidade parcial entre radares. A velocidade é 50 por hora para toda a via. E a gente está acostumado aqui a sempre oferecer ao motorista a possibilidade de ter uma plaquinha. Olhe, você que passou da velocidade, veja aquela placa. Virá um radar por aí, hein? Reduza a sua velocidade. Ou seja, entre radares a velocidade aumenta. Por isso que o radar ideal é aquele que registra a média de velocidade na via e não da passagem pelo aparelho, né? Isso é comprovadamente mais eficiente. Mas tendo isso como uma coisa que os políticos adoram falar assim, aqui não vai ter indústria da multa. Pô, quem faz a indústria da multa ser fortalecida é quem comete a infração e dá para o município esse dinheiro, né? Dinheiro que vem de bandeja, né? Não tem nenhuma ação do município. E aí você pensa, o município reaplica isso em educação. Reaplica nada. O município aplica muito pouco dinheiro para educar. Aqui em São Paulo, antes da eleição, o prefeito Ricardo Nunes não deixou ir adiante um investimento que seria feito para radares. Porque ele disse que não queria em São Paulo essa coisa de indústria da multa. E São Paulo está aí sofrendo com números seguidos de acidentes, de sequelamento, de acidentes com moto, do volume de motociclistas mortos, entre outras coisas. Mas eu queria perguntar para você a respeito de uma epidemia que eu percebo que é de comportamento do motorista. No semáforo, passando no sinal vermelho e muito, de maneira exagerada no comportamento do motociclista que não respeita absolutamente nada. Eu estou falando muito do motociclista de entrega.
que não para no farol vermelho, pega a contramão. Isso não sei o que vai acontecer, em que momento a gente vai conseguir melhorar esse tipo de situação. Queria saber se você tem essa percepção, onde você está, quando você está em São Paulo ou em outras cidades. Sim, eu tô em São Paulo toda segunda-feira, eu vejo isso quando eu pego a marginal ali na parte da local que pode ter moto. E aqui ontem mesmo eu estava na Via Dutra e um motociclista, ele saiu de uma saída que está desativada há mais de 30 anos aqui perto de onde eu moro, e ele saiu para entrar na Dutra e eu fiquei sem reação, assim, a minha reação, claro, na direção defensiva foi frear para que ele pudesse entrar na minha frente. Um absurdo, porque nós estamos numa via de 110 km por hora e aí você não espera, porque é sabido que ali não tem uma saída para entrar na Dutra, ali está fechado, e então o motociclista de entrega, ele passou e eu tive que fazer uma direção defensiva. O que acontece? Essa lei de 2021, em que pese ter havido esse aumento de 20 para 40 pontos, ela trouxe uma coisa importante, que foi o veto do presidente Bolsonaro com relação ao corredor de moto. O corredor de moto, ele não é permitido, ele foi incluído nessa legislação e ele foi vetado. Por quê? Pela falta de segurança. Hoje o que você tem de realidade, tudo bem, em São Paulo nós temos as faixas azuis, que trouxeram uma segurança um pouco maior para as motos, mas nós temos a regra que é clara, o motociclista ele não pode andar entre dois veículos, a não ser quando os veículos estão parados para acessar aqueles bolsões que ficam à frente no semáforo. Aí ele pode ultrapassar o carro pelo central e parar lá na frente onde esperar o semáforo sair para sair com um pouco mais de velocidade. Mas o que acontece, essa história da indústria da multa, eu sempre digo o seguinte, eu tenho um segredo para quebrar a indústria da multa. É andar certo, porque o engenheiro técnico, quando ele fez o pensamento daquela via 50 por hora, nós tivemos aqui no Vale do Paraíba uma mudança substancial na velocidade da rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, ela era 80 km por hora a estrada inteira, com exceção de alguns lugares que era 40 por segurança. Agora não, agora nós temos poucos lugares de 80 km por hora e muitos de 60 e outros bastantes de 40. E aí as pessoas perguntaram, mas por que diminuiu? Antes dava para ir de Taubaté para Ubatuba em quase uma hora, agora a gente vai levar 1h20, 1h30. Diminuiu por causa da segurança. Foi pensado. O engenheiro ele falou, olha, essa estrada não dá, como estava antes. Nós precisamos diminuir o número de sinistros, nós precisamos diminuir o número de acidentes com vítimas fatais e para isso nós precisamos trazer uma velocidade um pouco mais compatível com a via. Então, eu digo, para acabar com a indústria da multa, o primeiro passo é o motorista andar na velocidade, não passar no sinal amarelo. Às vezes as pessoas falam assim, o sinal amarelo é uma atenção para que vai fechar. Não, o sinal amarelo vai falar assim, para, não tenta ultrapassar, não acelera, freia, porque senão você vai ter problema, você pode transpor o sinal vermelho. E as pessoas elas não fazem isso. A educação do trânsito, como você falou, é super importante. Eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que essa geração nossa, ela já está um pouco perdida. Nós precisamos educar um pouco as crianças, um pouco não, nós precisamos educar muito mais as crianças para que elas se repliquem. Quando você tiver com seu filho no carro, ele fala, papai, você esqueceu de colocar o cinto de segurança. Papai, olha aqui, está passando a velocidade. Papai, você mexeu no celular enquanto dirigia. Por quê? Com as crianças replicando isso, talvez os pais, os avós tenham um pouco mais de consciência, mas com certeza eles, crianças, terão quando forem motoristas no futuro. E mexer no celular, você falou a coisa certa. Hoje, aquela história, todo mundo dá pelo menos uma olhadinha. Antônio, tem uma outra dúvida que já surgiu, enfim, há alguns anos, quando começou a história dos 20 pontos. Muitos semáforos de São Paulo, para não dizer a maioria, são perigosos e durante a noite, e muitos demorados. Por exemplo, aquele que na Zona Sul, entre a Washington Luiz e a Berrini, enfim, posso dar vários exemplos, assim, ele demora para abrir e a pessoa fica, ou então aquele tem um que em Moema com a Avenida dos Bandeirantes, o Ronald é melhor que eu de localização, mas as pessoas falam, à noite não tem ninguém, olho para o lado, olho para o outro, vou passar no meu carro, passa no vermelho e toma a multa. Só que ela estava assim na expectativa de um assalto, fala, qualquer coisa eu recorro. Aí o Detran começou a negar esse tipo de recurso, porque todo mundo estava dando essa desculpa. Mas e se for verdade? O que você faz diante de uma situação dessas? Eu sei que os semáforos estão lá para segurança, que
passar no vermelho não se deve fazer, aliás, em hipótese alguma, não façam, mas às vezes você está numa situação de risco. Então, assim, estou fazendo uma pergunta meio saia justa, porque é algo que acontece na realidade de uma cidade como São Paulo, por exemplo. Sim, o que acontece? A legislação de trânsito, ela é competência da União, ou seja, só o governo federal pode dizer como vai funcionar. Só que existem algumas cidades, como por exemplo Campinas, em que eles colocam um amarelo piscante, salvo engano, das 10 horas da noite até as 5 da manhã, porque aconteceram alguns acidentes lá fatais, e aí o prefeito resolveu fez a legislação na época e fica em amarelo piscante durante esse período. Só que a regra geral está no Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro fala que transpor sinal vermelho é infração de trânsito independentemente do horário. Então, eu já tive aqui um cliente no escritório que ele transpôs porque ele era militar do Exército e estava no local onde tem uma concentração de pessoas usando droga. E aí nós fizemos uma defesa nesse sentido, demonstrando que realmente ali ele sentia-se inseguro, porque era 5h40 da manhã, ele estava armado, ele resolveu transpor o sinal vermelho para realmente não sofrer a abordagem ou qualquer coisa do tipo, mas aí nós conseguimos comprovar. É claro que antigamente é aquela história, dava um migué. Eu passei no sinal vermelho porque eu estava sendo perseguido ou porque eu estava quase sendo assaltado. É evitar ao máximo. Uma dica importantíssima é a direção defensiva. O que você vai fazer? Você viu que o semáforo à frente vai fechar, você reduz a velocidade ao máximo que você puder reduzir dentro da segurança do trânsito. Você vai olhar os retrovisores, vai ver que não vai vir no carro atrás de você, então você reduz e começa a transpor a via de forma bem devagar, para que quando você chegue ao semáforo vermelho perigoso, você ou chegue faltando um pouquinho para abrir, ou já abrindo para o verde. Então, assim, é isso que falta. A escola de trânsito, quando você vai tirar sua CNH, ensinar essas dicas na direção defensiva. Pensar sempre que eu não posso transpor o sinal, não posso passar o sinal vermelho de jeito nenhum. Mesmo de madrugada, eu olho para os lados, eu ligo o pisco-alerta, a não ser que seja realmente um caso de urgência. Você está indo para o hospital, sim, tem um carro te perseguindo, mas nas outras situações em que você não tem nenhuma situação ruim dessa, você reduz a velocidade e aí você vai devagar até chegar no sinal. Talvez consegui-lo pegar no verde, ou então um pouquinho só no vermelho para você ter mais segurança. Antônio, eu vejo muita discussão a respeito de pontuação, de trânsito caótico das cidades. A gente discute aqui aumento de infrações, de sequelamento, de mortes no trânsito, mas eu vejo muito pouca discussão a respeito de formar um novo motorista. Você estava falando de educar as crianças, né? Porque o celular é um flagelo, né? Um flagelo. Essa geração, como você disse, não tem jeito, não vai melhorar. E talvez só a tecnologia vai fazer as pessoas entenderem que o comando tem que ser só de voz dentro do carro e não utilizar as mãos, né? Se as pessoas vissem um vídeo de como funciona uma leitura de uma mensagem num trânsito andando a 60 km por hora, o que pode impactar, né? Quantos segundos você precisa de desatenção para ter uma colisão traseira? Aliás, a colisão traseira já é causada na maior parte pelo uso de celular. Mas por que ninguém discute a gente formar um motorista melhor e principalmente um motociclista melhor? Para tirar uma CNH de moto hoje, Antônio, basta você ir aqui e fazer um 8 sem colocar o pé no chão. E aí você já pode no dia seguinte colocar uma moto de alta cilindrada na 23 de maio ou na marginal do Rio Tietê. Não está muito fácil tirar moto sem habilidade e muita gente está querendo sair do transporte público, compra uma motinha para pagar em 48 vezes, mas não está preparado para andar? Você sabe que tem um dado interessante que ele reflete que hoje 50% de proprietários de moto não tem CNH. É claro que aí pode estar, por exemplo, eu tenho minha habilitação em motocicleta e tenho uma motocicleta em meu nome, mas minha esposa não. Se a motocicleta tivesse o nome dela, ela estaria nessa estatística. Só que a estatística ela é muito mais perigosa porque desses 50% que não tem CNH, a maioria está pilotando. Então, o que falta, sim, é uma educação. Quando as aulas começaram lá atrás, em 2000, salvo engano, para fazer de 20 horas, aumentou para 40, a população reclamou. Aquela população que estava entrando para tirar CNH com 18 anos de idade, 19, vai encarecer. O problema é esse, o problema é sempre quando você tenta colocar algo mais, uma escola melhor equipada,
você tem a reclamação da parte financeira, o que encarece a autoescola e encarece tirar a CNH. Então, o que deveria fazer, por exemplo, é você, quando você faz a sua CNH com 18 anos, você fica na permissão por 12 meses. Esperar essa permissão para se poder incluir a de motocicleta. Como é quando você vai tentar tirar sua categoria D para caminhão, ônibus? Você precisa ter uma habilitação por 2 anos na categoria B e não ter infração nenhuma gravíssima ou grave para você poder tirar a sua habilitação D. E depois para E é a mesma coisa. Então o que falta hoje são regras. Nós temos que pensar o seguinte, nosso Código de Trânsito ele é de 1997 e foi muito bem pensado à época e é um dos mais completos do mundo e um dos mais seguros. Só que nós tivemos várias alterações durante esses anos que foram afrouxando. A questão do valor da multa que foi diminuindo, e aí não tem reajuste há muito tempo o valor da multa. Então nós temos que pensar, falar com os nossos deputados federais e com nossos senadores, para pensar um algo a mais, deixar um período depois que você tira a sua categoria B de carro, porque carro sim é mais seguro, a moto a gente sabe que o motociclista, que o piloto, ele é o para-choque, não existe uma segurança muito boa como existe no carro, ainda mais hoje em dia carros com airbag e tudo mais, então deveria se pensar, vamos deixar a pessoa por mais um ano, e aí ela fazer de novo a autoescola, especializada na moto, inclusive a parte teórica, repetir a parte teórica, mas incluir a parte da moto, deixar muito claro que você não pode andar no corredor de motos, que a questão do equilíbrio, como é que ele funciona, tudo isso. O que falta não, o que acontece hoje em dia é o seguinte, a pessoa ela vai, faz as 20 aulas dela de carro, mais 20 aulas de moto, faz o exame prático dos dois, tirou, tá na rua. No dia seguinte, como você falou, com uma moto de alta cilindrada, até pensar em proibir as pessoas que acabaram de tirar, colocar um limite de cilindrada. Olha, até 150 cilindradas você pode no primeiro ano. Após o primeiro ano você aumenta para 250 e até chegar na potência máxima de uma motocicleta hoje vendida no Brasil. É uma ideia que se pode fazer com os nossos deputados lá em Brasília. Antônio José Dias Júnior, coordenador da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Antônio, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Ronald. Obrigado, Sônia. Até mais. Valeu. Obrigada, Antônio. 9h33.